Bom dia, eu sou a Márcia Moraes, eu sou consultora em gestão ágil e hoje eu queria apresentar para vocês as principais ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver as competências, metas ágeis e aprimorar a atuação dos nossos gerentes de projetos aqui na nossa organização. O foco desse nosso estudo, ele é justamente melhorar o resultado nos projetos e aumentar a taxa de entrega bem-sucedida, com foco em fortalecer o papel estratégico de cada gerente no banco. A gente vai falar sobre os desafios atuais, tá? Que a gente tem no nosso projeto. A gente sabe que o banco ele conta com uma equipe muito experiente, né? Que ela é formada por mais de 100 gerentes de projetos, mas a gente também sabe que em um ambiente público tem muitas normas rígidas e uma complexidade muito grande em algumas regras. E essa burocracia, ela reduz muito a agilidade, ela dificulta a inovação. Então, por isso que a nossa proposta, ela vai focar nos princípios do gerenciamento 3.0, né, que a gente vai implantar esse modelo moderno, pensando no equilíbrio da autonomia com responsabilidade, né, na liberdade com direção e fazendo com que a equipe ela tenha um verdadeiro sistema auto-organizacional e produtivo. Falando um pouquinho sobre essa mudança de paradigma de gestão, a gente vai tratar alguns pontos que vão ser mais aprofundados durante a nossa apresentação. A gestão moderna ela propõe uma mudança de paradigma fundamental, que é sair do modelo de microgestão tradicional, né, de pessoas, para um modelo baseado na gestão de sistemas. Então, isso basicamente significa criar um ambiente, né, para favorecer a auto-organização e a autonomia das equipes, permitindo que elas tomem as suas decisões alinhadas ao propósito organizacional, em vez de controlar cada ação. No caso, em vez de controlar essas ações, os líderes eles focariam em estabelecer diretrizes claras, fornecendo os recursos necessários para o sucesso coletivo e focando nos resultados. Os times em si, eles passam a ser vistos como sistemas vivos e adaptáveis, que são, digamos assim, capazes de responder rapidamente, né, às mudanças, aprendendo com a experiência, né, e melhorando os resultados. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas de gerenciamento 3.0 que a gente quer implementar, né? Nós vamos implementar, que são alinhamento e restrições, metas ágeis e objetivos compartilhados, ciclos de feedback contínuo, coach de desenvolvimento de competências e contrato social e cultura de confiança. A primeira ferramenta que a gente vai falar é alinhamento de restrições. Então, em muitas organizações, tem muito excesso de controle que trava muito a criatividade. Só que, ao mesmo tempo, também tem o excesso de regras, né, que ela também vai gerar o caos. Então, o segredo é que tenha sempre um equilíbrio entre as duas coisas. Então, a ideia aqui é que o gerente ele deixe de controlar as pessoas e passe a gerenciar um sistema. Porque assim ele vai criar condições, né, para que as equipes se auto-organizem com clareza, propósito e limite bem definido. Essas restrições elas funcionam como se fosse um campo de jogo, né, onde o time ele pode criar e inovar com segurança, sempre ali naquele limite já pré-definido e seguro para eles. E o benefício dessa ferramenta é trazer mais autonomia e menos microgestão. Uma equipe ela vai ficar mais adaptável às mudanças do mercado e das demandas internas a partir da implantação desse tipo de ferramenta. A segunda ferramenta para implantação é métodos ágeis e objetivos compartilhados. No modelo tradicional, as metas elas são impostas de cima para baixo. Então, na gestão ágil, as metas elas são co-criadas e compartilhadas, né? Então, elas são conectadas, né, com o propósito do time e da organização. E quando a gente fala em metas para bater números, é mais do que a gente quer um objetivo, né? A gente quer inspirar e orientar as decisões diárias. Então, assim, a gente tem, por exemplo, que até o fim do trimestre, a gente quer aumentar a satisfação dos clientes internos em 20%,
com entregas mais curtas e feedback contínuo. Então, essa seria uma meta ágil, de um objetivo compartilhado e que é fácil de ser atingida pela equipe, a partir do momento em que o time ele se auto-organiza. E os benefícios dessa ferramenta é a motivação genuína. Além disso, o foco no coletivo, no coletivo e a clareza estratégica. Então, a gente vai ter todo mundo alinhado na missão pública do banco e sabendo quais são os objetivos a serem conquistados. A terceira ferramenta são os ciclos de feedback contínuo. Um dos maiores erros das equipes é descobrir o problema só no final do projeto. Então, com o feedback ágil, isso não vai acontecer, tá? Então, o objetivo é evitar que esse problema ocorra. Assim, a gente vai criar momentos curtos, né, e frequentes para avaliar os resultados, ouvindo o cliente, ajustar o rumo se necessário e ouvindo os colaboradores, tanto os colaboradores quanto o cliente, e ajustar ali o que for necessário para que a gente atinja os objetivos. O feedback ele vai virar um termômetro que mantém o projeto saudável, né? E ele vai, assim, garantir o aprendizado constante, evitando o retrabalho, fortalecendo a confiança dos gestores nas equipes. Porque a partir do momento que a gente for usar a clareza, tanto com o cliente quanto os colaboradores, a gente vai conseguir ter um ambiente muito mais vivo e cooperativo, sabendo claramente, né, quais são os problemas e o que a gente precisa atacar para melhorar. E o benefício disso é mais aprendizado em menos tempo e decisões baseadas em evidências reais e não em suposições, através da abertura de falas de cada um. A próxima ferramenta é o coaching e desenvolvimento de competências. Nenhuma metodologia ela vai funcionar sem pessoas capacitadas e motivadas. Então, por isso, o nosso foco aqui vai ser o crescimento contínuo dos gerentes e das suas equipes. Então, o foco é usar as práticas de coaching e mentoring, né, para desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, como disciplina, colaboração, comunicação e liderança adaptativa. Através desse trabalho junto, né, de entender o que é preciso melhorar e ter um apoio melhor nesse desenvolvimento de novos conhecimentos. E, além disso, a gente também pode criar espaço de aprendizado entre pares, que seria os próprios gerentes, né, trocando experiências uns com os outros, e nessa troca contínua, a gente cresce muito mais com essa troca de aprendizado, com essa troca de informações, e tendo como um benefício uma equipe muito mais madura, com líderes preparados para atuar em ambientes complexos, com confiança, com a visão sistêmica e muito mais cooperativismo entre eles. E até mesmo um conhecimento mais uniforme, né? A partir do momento que começa a trocar mais informações, a gente começa a entender melhor o funcionamento das coisas e o que pode ser melhorado. A ferramenta é o contrato social e cultura de confiança. Ela, na verdade, ela vai se tratar de um acordo construído em conjunto, né? Onde cada equipe ela vai definir os seus direitos, os seus deveres, os seus valores de convivência. E assim a gente vai poder garantir a transparência, o respeito e a segurança psicológica, que são elementos essenciais, né, para essa auto-organização. E como benefício, a gente vai ter menos conflitos, mais colaboração e um ambiente onde todos sabem o que esperar de si e dos outros. Então, em resumo, né, a partir da aplicação dessas 5 ferramentas, né, que é o alinhamento de restrições, as metas ágeis, o feedback contínuo, coaching, controle social, através desses pilares do gerenciamento 3.0, a gente quer tornar essa gestão mais humana, flexível e eficiente. Mas sempre assim, sem perder o rigor, que é uma coisa que é necessária, mas tem que ser ponderada, e a responsabilidade de um banco público exige, né? A responsabilidade que a nossa instituição exige. E a seriedade, né? Então, o nosso compromisso ele é desenvolver a cultura que une a entrega consistente, inovação contínua e valorização das pessoas.
Então, aqui fica um resumo das entregas rápidas e consistentes, engajamento e responsabilidade, processos ágeis e adaptáveis e cultura e inovação contínua. Então, essa é a nossa proposta. Muito obrigada pela atenção e vamos juntos construir essa nova era de gestão ágil e inteligente na nossa organização. Muito obrigada.